Vamos lá, gente, vamos continuando a nossa leitura, a boa leitura do livro que nós estamos já fazendo, né? Minha Formação, do Joaquim Nabuco. E vou iniciar aqui um novo capítulo que chama-se O Espírito Inglês. O Espírito Inglês, deixe-me ver em que página nós estamos. Estamos na página 108, está caminhando, está caminhando. O total da obra é 230, então devagar nós chegaremos lá. Beleza? Relembrando que esse livro eu particularmente já me devia há muito tempo e para mim sempre é uma novidade. Eu estou lendo junto com vocês aí e no final de cada leitura que eu faço, eu peço para IA, para a inteligência artificial, fazer um resumo daquilo que eu li e aí eu releio esse resumo assim com o intuito de dar uma fixada melhor para a leitura, para mim, para você, enfim, da gente aprender um pouquinho mais e destacar os principais pontos argumentativos da nossa, da nossa leitura. Valeu? Esse livro aqui é importante porque ele retrata aquele período de final da monarquia brasileira representada por um escritor da época. Joaquim Nabuco foi muito importante do ponto de vista intelectual na época, e essas ideias que ele traz, evidentemente, são ideias históricas, não dá para a gente comparar, ou às vezes até dá, né, para comparar com o momento em que nós estamos vivendo, mas demonstra basicamente uma posição pessoal de um grande autor brasileiro que, de certo modo, está esquecido, né? Quase não se ouve falar, a não ser nos meios acadêmicos. Enfim, estou tentando trazer de novo essa obra, ressuscitando, porque primeiro já me devia essa leitura, faz muito tempo, e acho que é interessante trazê-la. Legal? Então vamos lá. O Espírito Inglês, e você que está nos acompanhando, sabe que às vezes eu vou intercalando a leitura com um ou outro pensamento, eu acho que isso é importante. Vamos lá então. Devagarzinho a gente chega lá. O espírito inglês. Sem ele, a convicção da superioridade do tipo político da Inglaterra não teria bastado. Quanto à sensação aristocrática da vida, de que também falei, essa, no combate dos partidos, não teria resistido ao primeiro choque. O que entendo por espírito inglês, neste caso, é a norma tácita de conduta a que a Inglaterra toda parece obedecer, o centro de inspiração moral que governa todos os seus movimentos. Vi quase nada da Inglaterra, sinto dizê-lo, mas vi pedaços que me impedem quase de querer ver o resto, exceto Oxford, cujo lugar tenho vago em minha galeria interior, à espera do seu pequeno quadro. Vi, por exemplo, Cantuária, e tenho no pensamento a calma, o silêncio, a grandeza daquela imponente massa recolhida em si mesma. Vi na semana de Cowes, Southampton e a ilha de Wyth, pequena sombra da Inglaterra no mar, sombra colorida, movente e alegre. Fui em carruagem, poderá haver um dia mais completo de romance, de Stratford-on-Avon, atravessando Warwick a Kenilworth. Passei dias à margem do Tâmisa, entre Windsor e Henley, e creio que tive reminiscência do paraíso terrestre. É realmente a vinheta mais perfeita que se pode imaginar, que se podia imprimir à margem do capítulo 2, versículo 10 do Gênesis, assim, entre aspas. Deste lugar de delícias saía um rio que regava o paraíso. Em toda parte a impressão que tive da Inglaterra foi a mesma. Ruínas cobertas de era, antigas gravuras expostas em Pall Mall, monges de trigo nos campos ceifados, castelos recortados no meio de parques florestais, velhas estalagens à beira da estrada,
botes encostados ao arvoredo de Cliveden, grandes transatlânticos nas docas de Southampton. Sempre a mesma impressão, o cunho inglês estampado em tudo. A sensação foi a mesma para mim da Inglaterra, vista de dentro, na segurança de seus recursos, e vista de fora, inatacável nos seus altos cliffs brancos, a cujos pés o mar se abre como uma trincheira. É, porém, na sua feição política somente que considero, neste momento, o espírito inglês. E ainda mais restritamente o modo por que ele se manifesta nos movimentos reformistas, a influência que tem sobre os espíritos inovadores. Politicamente, o espírito inglês pode decompor-se em espírito de tradição, em espírito de realidade, em espírito de ganho, em espírito de força e generosidade, em espírito de progresso e melhoramento, em espírito de ideal, a supremacia anglo-saxônica e supremacia cristã no mundo. Então me parece que o autor aqui diz que a ideia dele do espírito inglês não é exatamente do espírito inglês voltado à realidade inglesa, mas voltado muito mais a uma feição política, que é o que interessa mais a ele, né? Vamos lá. A veneração imprime na Inglaterra aos precedentes uma autoridade quase sagrada e tira a tudo que tem caráter histórico ou função nacional a feição individual em que se fixa à vista de outros povos. A Rainha Vitória é mais do que a Augusta, cuja imagem cada família venera no seu lavrarium interior. É a realeza normanda, Plantagenet, Tudor, como a rainha a Constituição. Esta não é mais do que uma procuração em causa própria, dada pela nação inglesa à Câmara dos Comuns, e mesmo assim havia um mandato, de que nunca se viu o instrumento. Nenhum grande legista a redigiu, nenhum homem de Estado a ideou. Formou-se espontaneamente, inconscientemente, como a língua inglesa, a arquitetura perpendicular, os cantos da nursery. A tradição, como base do temperamento nacional, produz no inglês a faculdade de admirar a massa histórica de uma instituição, como o arquiteto admira a grandeza e o detalhe de uma catedral gótica. Também aqui me parece que o autor está usando a rainha da Inglaterra aqui, né, como algo formado nacionalmente para proteger o Estado inglês, para dar uma certa acomodação, uma certa tranquilidade. 2. Me parece que ele fala também a respeito dos aspectos legais e constitucionais da Inglaterra, que se os meus estudos de direito estiverem valendo ainda, tem muito na tradição e no costume, na sua legislação, né? Está muito, não no direito exatamente escrito, mas no direito costumeiro, consuetudinário, diferentemente do nosso, que exige um direito mais escrito. Voltando então. E tudo isso, né? Me parece que a rainha
e mais esse espírito de ter um direito consuetudinário, essas duas coisas, fazem o espírito inglês, do ponto de vista muito mais político também, que é o que ele nos traz e se interessa muito mais. Voltando aqui. Para, para o inglês, se a liberdade é o grande atributo do homem, se ele assente como o desenvolvimento da personalidade, a ordem é a verdadeira arquitetura social. Ele compreende e penetra a grandeza do sistema que se perpetua mais do que a das revoluções, ao contrário do latino, que pode viver e ser feliz em um solo político oscilante, sujeito a terremotos contínuos. Olha que interessante essa questão. Daí, para ele, o amor à lei e a simpatia, interesse, carinho mesmo pela autoridade encarregada de executá-la. Daí também o prestígio do juiz, a popularidade das sentenças que aterrorizam o criminoso, ao contrário das facilidades que este encontra nos países onde decai o instinto de conservação. Eu acho que até aqui, fazendo uma pequena reflexão também, no caso do povo inglês, o fato de a Inglaterra ter esse sistema de costumes significa também que a população confia nesses costumes e que não vai, entre aspas, trair esses costumes. Então, os costumes não trazem, do ponto de vista legal, do ponto de vista do direito, uma certa desconfiança. Claro que o que eu estou falando é uma elucubração muito rasa. Precisava descer a mais detalhes, mas foi uma coisa que me ocorreu com essa leitura e é uma coisa que me vem volta e meia. No Brasil, por conta da maneira como o Brasil foi formado, parece-me que nós precisamos de uma lei escrita para que não haja a desconfiança, se é que a gente pode dizer assim, de que alguém pode traí-la. Então também há uma desconfiança daquele que aplica a lei, no caso o judiciário, que antigamente a gente chamava os juízes de a boca da lei, né? Então desconfia-se que aquela lei, isso que fica no campo das ideias somente, tá bom? Desconfia-se que aquela lei possa estar sendo mal aplicada, mal enveredada para defender um interesse ou outro interesse. Então, o nosso grande problema está na desconfiança, na confiança, me parece. Vamos continuar? O que importa é o livro, né? Vamos lá. Daí, para ele, eu falei dos juízes, né? Que lá tem o prestígio do juiz, a popularidade das sentenças que aterrorizam o criminoso e tudo mais. Continuando então, se numa organização assim formada existe ao lado dessa quase superstição do costume o espírito de aperfeiçoamento e de progresso, o que resulta é que as reformas, as modificações serão governadas por algumas regras elementares. Antes eu até marquei aqui para não perder. Em relação à reflexão anterior, eu queria só fazer um adendo que me ocorreu. O fato de nós sermos um país que foi colonizado à moda como foi colonizado, isto é, onde as pessoas vinham em busca de no começo, obviamente, e eu acho que isso fez o nosso grande espírito, mas que pode ser mudado, eu acho. As pessoas vinham em busca de oportunidades e voltavam.
Também tem a possibilidade de estar no nosso espírito, já que ele está falando do espírito inglês, no espírito brasileiro, de que nós somos dados àquela velha ideia de esgotar, sob vários aspectos, determinada coisa, porque estaria no nosso grande imaginário, e o Brasil é um país de imigrantes, né? De que voltaríamos para uma outra terra. Só que isso não existe, porque isso agora nós somos brasileiros e estamos aqui. Também, para fazer esse fecho e eu voltar à leitura, eu me lembro que neste ano, 2024, portanto, o prêmio Nobel de Economia coube, acho que a dois economistas, cuja teoria econômica é exatamente pensar por que é que tem países pobres e tem países ricos. Pelo que eu me lembro da tese, o problema está na base. O problema está nas instituições sociais. E aí que cabem esse raciocínio da economia, também a esse raciocínio que eu acabei de fazer em relação às regras e ao direito. De que as instituições colocadas no começo do país em alguns lugares estavam lá definitivas já. Não era só para explorar o lugar. No caso brasileiro, me parece, foi muito mais uma atividade exploratória vinda num país cheio de coisas, madeira, cheio de oportunidades e riquezas. Estou fechando aqui, porque sei que isso dá muito pano para a manga e me ocorreu aqui trazer essa discussão. Vamos voltar. Uma destas regras elementares que ele diz que estão por trás dessa organização formada lá na Inglaterra será conservar do existente tudo que não seja obstáculo invencível ao melhoramento indispensável. Outra, que o melhoramento justifique, para justificar não basta só compensar, o sacrifício da tradição ou mesmo do preconceito que o embarga. Outra regra, respeitar o inútil que tenha o cunho de uma época, só demolir o prejudicial. Outra, substituir, tanto quanto possível, provisoriamente, deixando ao tempo a incumbência de experimentar o novo material ou a nova forma para consagrá-lo ou rejeitá-lo. E aí uma última, esta mais rara e extrema, será reformar no sentido originário da instituição, o mais antigo procurando o traçado primitivo. Dessas regras resulta o dever de demolir com o mesmo amor e cuidado com que outras épocas edificaram. Nenhum explosivo é legítimo, porque a ação não pode ser de antemão conhecida. É preciso demolir a nível e compasso, retirando pedra por pedra, como foram colocadas. Aqui a ideia de que por que determinados institutos na Inglaterra, segundo o olhar dele, e que mantém esse espírito inglês, dão certo, né? Que tem algumas regras em relação ao novo. Continuando aqui, página 110, indo para 111, o que, porém, dirige o espírito de progresso é o espírito de realidade, espírito prático, positivo, que se manifesta pela rejeição de tudo que é teórico, a priori, tentativo, lógico ou que pretenda a perfeição, a finalidade, a uniformidade, a simetria. Tudo craseado, esses as todos craseados. A esse espírito corresponde, na ordem política, a ideia de crescimento. As instituições têm o seu habitat
como as plantas, as suas latitudes e o terreno próprios, condições especiais de aclimação, obstáculos e perigos de transplantação. Não que o sistema inglês não se tenha exigido do sistema inglês uma readaptação, né, ao que é mais moderno, e eu vejo também em relação à própria monarquia. Não que na Inglaterra você não tenha ventos republicanos também, né? Não, não que não tenha, só que não é um vendaval capaz de tirar do lugar essas instituições fincadas no solo britânico, como por exemplo a monarquia. Então é só um vento, não é um vendaval. E outra coisa importante também é que a gente precisa observar que tudo na vida é processo. Para se chegar a um determinado lugar é um processo. E talvez, não sei, a Inglaterra não tenha tido esse processo adequado ainda, né? Digo em relação a grandes mudanças, inclusive políticas. Se bem que me parece que está dando certo lá para eles, né? Não tem o que mudar. Vamos continuar? Não basta que a reforma seja indicada pela experiência, baseada em forte verossimilhança. É preciso que tenha afinidade com as outras instituições. Esse espírito prático, positivo, é a experiência do utilitarismo, do espírito de criar e acumular riqueza, característico da raça. O utilitarismo manifesta-se em que as reformas devem ter uma vantagem econômica, pelo menos indireta, e justificar-se por algarismos, ao lado, porém, da corrente utilitária à corrente imaginativa ou de ideal, moral, nacional, religiosa. A varonilidade impõe ao reformador não fazer vítimas emissárias, responsabilizando indivíduos ou instituições pelos erros comuns da sociedade. Não lavar as mãos como Pilatos das injustiças da multidão. Não preferir o fraco para sobre ele descarregar o golpe, em uma palavra, o fair play. O patriotismo manda não consentir que o espírito de partido suplante o de responsabilidade para com o país. O que, entretanto, na Inglaterra alimenta, renova e purifica o patriotismo é outra espécie de responsabilidade, a do homem para com Deus. Só quando o orgulho britânico e a consciência cristã estremecem juntos e se unem em uma mesma causa, é que o sentimento inglês desenvolve a sua energia máxima. A inspiração da vida pública na Inglaterra vem em grande parte da Bíblia. A política e a religião sentem que terão sempre muito o que fazer em comum, que uma e outra têm o mesmo objetivo prático: elevar a condição moral do homem, e o feito deste último e talvez principal elemento do espírito inglês em relação às reformas é fazer o argumento moral prevalecer sobre o argumento utilitário. Aqui também tem um ponto importantíssimo, né? Historicamente, nós temos na Inglaterra, se eu não me engano, a religião anglicana, é isso? Acho que é isso, né? Que tem raízes cristãs. Mas já houve na Inglaterra, historicamente, então muito mais lá para trás, brigas com o Papa. Então, você veja que eu diria que quase confusão entre poder terreno e poder
divino, então religião política ou religião e monarquia, no caso aqui, fica uma coisa meio unida, né? Acho eu, até posso estar enganado, que a coroação de reis e tudo mais tem uma conotação da igreja, né? Os casamentos lá, pelo menos são assim, bonitos de se ver e tudo mais, relacionados com a igreja também. E é uma maneira de controlar, né, pessoal, também a população, né? Quer dizer, o controle através do divino. Vamos continuando? Estou indo para a página 112. Tomando-se o espírito inglês, como acabo de delinear, que é que ele inspirará na Inglaterra a republicanos de ideal, que se subordinem, entretanto, como indivíduos, à consciência coletiva, ao instinto nacional? Há uma página interessante em On Compromise, ou Compromisso, né? Livro típico de casuística intelectual inglesa, escrito por John Morley. Esta página é a melhor ilustração do que eu disse antes sobre o republicanismo que pode existir por baixo do sentimento monárquico, até para dar-lhe vida e calor. Ele figura um inglês convencido de que a monarquia, mesmo meramente decorativa, tende a engendrar hábitos sociais degradantes. O dever desse republicano será deixar a monarquia de lado e abster-se de todos os atos, em público e em particular, que possam, mesmo remotamente, alimentar o espírito de servilismo. Entre aspas, tal política não interfere, fecha aspas, diz-nos Mr. Morley, abrindo aspas, com as vantagens que se diz ter a monarquia e tem o efeito de tornar as suas supostas desvantagens tão pouco prejudiciais quanto possível, fecha aspas. Continuando, desse espírito inglês eu disse que tive apenas um toque. Na questão da abolição, entretanto, não me desviei dele. A abolição era uma reforma que o espírito inglês anteporia a todas as outras por toda a ordem de sentimento. Fazendo um parênteses aqui, o Joaquim Nabuco foi um grande intelectual da abolição da escravatura no Brasil. Legal? Se a abolição se fez entre nós sem indenização, porque a abolição no Brasil foi de um dia para a noite, né? Ou melhor, da noite para o dia, libertou-se. E pronto. Quer dizer, não houve uma indenização, não houve uma organização dessas pessoas antes escravas, né? Não. É disso que ele está falando. Se a abolição se fez entre nós sem indenização, e lembra, ele está perto da abolição aqui. A responsabilidade não cabe aos abolicionistas, mas ao Partido da Resistência. O meu projeto primitivo, em 1880, era a abolição para 1890, com indenização. Este livro aqui é uma autobiografia, então não se esqueça. Ele disse que tinha um projeto para ser feito em 1880, de abolição da escravatura, para ser feito em 1890, com indenização. Quero crer que indenização pecuniária, de propriedades, para que aquelas pessoas pudessem continuar sobrevivendo, né? Se em qualquer tempo um ministro da coroa chegasse às câmaras e dissesse assim:
A escravidão não pode mais ser tolerada no Brasil. O nosso grau de civilização repele-a. Eu venho pedir que decreteis a liberdade imediata dos escravos existentes, votando os precisos recursos para a respectiva desapropriação. Fecha aspas. Poderia haver abolicionista que quisesse prolongar a escravidão? Nenhum de nós assumiria a odiosa responsabilidade. Este homem, porém, não surgiu dentre os estadistas do Império. Todos pensavam ou que a abolição arruinaria a lavoura e o crédito do país, ou que o Brasil não era rico bastante para pagar a libertação moral do seu território. Quer dizer, o que está... Eu penso que aqui a gente poderia pensar assim também, todos nós, e o que está por trás da libertação dos escravos? Será que uma pressão externa? E depois, com a liberação dos escravos, será que a gente enquanto brasileiros, né, liberamos os escravos dessa coisa horrível, né? Por libertar? Quer dizer, o princípio humano por trás disso não nos interessava? Porque se o princípio humano não nos interessasse ainda, naquele momento oferecendo indenização a essas pessoas para elas continuarem uma vida digna ou fazerem uma vida digna, provavelmente dentro de nós, brasileiros de então, existia ainda a ideia de que o negro era um ser inferior, do que essas pessoas escravas não tinham valor a não ser como coisa, objeto, né? O tratamento aqui talvez tenha sido, não sei, talvez, que eles estavam tratando na época com a liberação de um objeto, né? E não uma condição humana, e não tratando pessoas que inclusive estavam aqui no Brasil, trazidas à força, né, do seu país de origem, para trabalhar. Vamos lá. Podia haver abolicionistas contrários à indenização, de fato houve, mas podiam eles, acaso, votar nunca contra uma lei de abolição imediata? A responsabilidade foi assim dos partidos que se comprometeram perante a lavoura a resistir ao movimento e que teriam, do seu ponto de vista, feito melhor sacando sobre o futuro e desapropriando os escravos, quando o princípio da não indenização ainda não tinha triunfado no projeto Dantas e na lei de 28 de setembro. Essa intuição só a teve o meu querido amigo, o José Caetano de Andrade Pinto, no Conselho de Estado. Mas não lhe deram valor, porém. Com relação à lei de 13 de maio, né, de 1888, né, que é a grande lei transformadora desse processo, devo dizer que em 1888 era tarde para se pleitear a equidade da desapropriação diante de um movimento triunfante. Quer dizer, o movimento de libertar tinha ganhado e tinha chegado primeiro do que a ideia de melhorar a vida daquelas pessoas depois de livres. Tem uma dicotomia aí para se analisar. Diante de um movimento triunfante, quando já a maior parte dos escravos tinham sido liberalmente alforreados pelos senhores e o resto da escravatura estava em fuga, depois de, sobretudo, de estar por lei consagrado o princípio de que a escravidão era uma propriedade anômala a que o legislador marcara sem ônus para o Estado o prazo de duração que queria. Aqui também militava em relação àquele movimento de libertação dos escravos duas coisas, que muita gente já fugido, né? Muitos escravos fugidos,
e outros já tinham sido alforreados, porque o processo já estava em curso. E talvez o dono, o fazendeiro, com medo de pagar alguma coisa, resolveu libertar os seus escravos. Não são empregados, né? Seus escravos. Então a lei acabou sendo enfraquecida, de certa forma, essa lei de 1888, né? Continuando, página 113. Página 113. Em relação à monarquia do Brasil, aquele toque do espírito inglês bastou para traçar-me uma linha de que eu não poderia afastar-me mesmo querendo. Era um ponto de honra intelectual, um caso de consciência patriótico definitivamente resolvido em meu espírito aos 23 anos. Suprimir a monarquia que tínhamos, ficou claro para mim desde então, era uma política a que eu não poderia nunca associar-me. Eu poderia tanto banir, deportar o imperador, como atirar ao mar uma criança ou deitar fogo à Santa Casa. Quer dizer, óbvio que não faria. Quebrar o laço, talvez providencial, que ligava a história do Brasil à monarquia era-me moralmente tão impossível como me sentia no caso de Calabar entregar Pernambuco por minhas próprias mãos ao estrangeiro. Faltar-me-iam forças para uma intervenção dessas no destino do meu país. Seria atrair sobre mim um golpe de paralisia. Ferir-me eu mesmo de morte moral. Minha coragem recuava diante da linha misteriosa do inconsciente nacional. O Brasil tinha tomado a forma monárquica, eu não a alteraria. O que vi dos Estados Unidos, então agora puxando para a América do Norte. O que vi dos Estados Unidos não fez senão calcar mais profundamente a impressão monárquica que eu levava da Inglaterra. Foi uma segunda chave de segurança que fechou em meu pensamento a porta que nunca mais se devia abrir. O espírito político americano, com certas modalidades que eu não quero amesquinhar, mas que me parecem secundárias, é uma variedade do espírito inglês, o qual merece antes ser chamado espírito anglo-saxônico, porque é um espírito comum de raça, de grande família humana, superior a formas e acidentes de instituições. E relembrando também, né, os Estados Unidos da América do Norte são e vêm e são fruto, na verdade, dessa Inglaterra aí também, né? Beleza? Aqui fechamos o nosso capítulo e espero voltar com outro chamado Nova York, 1876 e 1877 no próximo vídeo. Legal? Agora eu quero proporcionar a mim e a vocês uma reflexão com o resumo deste vídeo, deste capítulo aqui. Vamos ver se a gente consegue, como eu disse para vocês. Eu pedi para a inteligência artificial resumir esse artigo também, que depois de ler eu acho que é muito mais legal, saudável, para a gente forçar o entendimento do que fazer um bom resumo. Como o livro para mim é uma novidade, obviamente não fiz esse resumo antes, pedi para a inteligência artificial, está aqui na minha tela. Olha só. Então, resumo, o espírito inglês e sua influência em Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco, nesse texto que lemos, busca analisar a essência do espírito inglês. Onde é que está esse tal do espírito inglês? E também sua influência em suas próprias convicções políticas. Primeiro, ou como destaque, o que é o espírito inglês? Para Nabuco, o espírito inglês vai além de simples costumes ou tradições. É uma espécie de alma nacional, um conjunto de valores e princípios que moldam a sociedade inglesa. Então, não está destacado, por exemplo, na monarquia ou na Câmara dos Lordes, né? Não.
ser uma espécie de alma nacional. E aí ele destaca do espírito inglês o seguinte: tradição. Os ingleses valorizam profundamente suas tradições, como a monarquia e a Constituição, vendo-as como parte fundamental de sua identidade, e eu diria até um pouquinho mais, garantindo que as instituições dão um certo relevo, dão uma certa tranquilidade para o povo inglês. Segunda grande questão que sai do espírito inglês: o realismo. O pragmatismo e o senso de realidade são marcantes com um forte apego ao que funciona e o que é prático. Então não vai ficar mexendo no que está dando certo. Outra questão, o progresso. Apesar do respeito à tradição, os ingleses também valorizam o progresso e as reformas, desde que sejam feitas de forma gradual e respeitando as instituições existentes. Outra, a moralidade. A ética e a moralidade têm um papel central na vida pública inglesa, com a religião desempenhando um papel importante na formação dos valores nacionais. Outra, por fim, para simplificar a ideia de espírito inglês, o fair play, que é a ideia do jogo limpo e a justiça, tudo isso fundamentais, com a valorização da equidade e do respeito às regras. Muito bem. Agora, a influência do espírito inglês no Joaquim Nabuco. Monarquia. Nabuco admirava a monarquia inglesa e a via como um elemento estabilizador e unificador da nação. Ele considerava que a monarquia brasileira tinha um papel similar e era fundamental para a identidade nacional. Abolição da escravatura. O autor defende a abolição imediata da escravatura, mas critica a falta de um plano concreto por parte do governo brasileiro para lidar com as consequências sociais e econômicas dessa medida. Ele argumenta que o espírito inglês teria levado a uma solução mais justa e mais gradual. Reformas. Nabuco acredita que as reformas devem ser feitas de forma gradual e respeitando as instituições vigentes, ou melhor, existentes. Ele critica as revoluções e as mudanças abruptas, preferindo um processo de evolução gradual. Em resumo, o espírito inglês para Nabuco é um modelo de sociedade a ser seguido. Ele representa um equilíbrio entre a tradição e o progresso, entre individualismo e coletivismo, entre razão e fé. E o autor busca aplicar esses princípios à realidade brasileira, defendendo a manutenção da monarquia e a abolição gradual da escravatura. Os pontos-chave desse texto que nós acabamos de ler é: o espírito inglês é um conjunto de valores e princípios que moldam a sociedade inglesa. Nabuco admira o equilíbrio entre tradição e progresso presente no espírito inglês. A monarquia e a abolição da escravatura são temas centrais na análise de Nabuco sobre a influência do espírito inglês no Brasil, e o autor defende um processo de reformas gradual e respeitoso às instituições vigentes. Portanto, minha gente, essa é a leitura de hoje. Eu volto para o próximo capítulo em breve. Muito obrigado, um abraço, até mais. Tchau, tchau.